Deus nos deu sua capacidade para que possamos entendê-lo. Quem é a capacidade de Deus? A capacidade de Deus é o Espírito Santo. Então Deus nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos entendê-lo. Pois se nós ficarmos na letra e na exegese da letra, diz a Escritura que a letra mata. A letra mata. Então não vai ser no nosso esforço, vai ser na capacidade de Deus que nós vamos poder entender Deus. E essa capacidade de Deus que Ele nos deu é o Espírito Santo. Por isso que na história das virgens, a gente vê aqueles 50% que carregam a lanterna, que encontrarão os portais da eternidade abertos. Eles aprenderam esta lição. Eles não foram a Deus com as luzes da sua inteligência, da sua capacidade, da sua exegese, mas foram à luz com a capacidade de Deus. Eles aprenderam a como esperar no Senhor. Então eles não tinham luz própria para oferecer a Deus. Eram carentes da luz de Deus. E por serem carentes, eles sabiam como obter a luz de Deus. E um segredo aqui, que a gente aprende na própria Escritura. Nós obtemos a luz de Deus pedindo a Deus. Pois as Escrituras diz que receberemos o Espírito de Deus pedindo. Pedindo. Pedi e recebereis. Pois Deus dá do seu Espírito àquele que pede. Está escrito na Escritura Sagrada. Deus dá do seu Espírito àquele que pede. É isso que vai levar ao conhecimento de Deus. Deus somente pode ser conhecido através do dom dele, que é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode revelar Deus para nós. Aqui me lembra a parábola onde a gente vê o irmão do filho pródigo. Ele estava indignado, e a causa da indignação era a festa que o pai estava dando para o seu irmão. Ele, o filho que passou a vida toda cumprindo as regras da casa do pai. Trabalhou com o pai, não abandonou o pai, estava junto do pai. Nunca tinha recebido uma festa. Agora ele vê aquele irmão que pegou o dinheiro do pai, gastou o dinheiro do pai, e o pai dá uma festa para esse irmão. Ele estava indignado. Meu irmão recebe uma festa. Ele não cumpriu as regras direito. Ele não ficou com o pai, ao lado do pai. Eu fiquei o tempo todo ao lado do pai, junto do pai, trabalhando com o pai. E o pai nunca matou um boi para mim. Nunca me deu uma festa. Aí o pai diz: filho, você está sempre comigo? Você nunca me pediu? Aí está uma grande lição. Devemos pedir o Espírito Santo a Deus, pois Deus dá o seu Espírito àquele que pede. A Escritura diz: quem pede, recebe.
Pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Se um filho tem uma necessidade e não pede ao pai, o pai não sabe qual é a necessidade do filho e pensa que tudo está bem. Mas se o filho chega e fala, pai, eu preciso de uma bola, de uma bicicleta, de um videogame. O pai toma ciência e no tempo devido vai conceder ao filho, o filho vai ter que esperar. Mas o filho vai esperar expectante. Meu pai sabe. Ele vai atender meu pedido. Essa é a maneira como Deus nos trata, pois Jesus apresentou Deus como Pai. E nós devemos fazer esse pedido ao Pai, tornar conhecidas as nossas necessidades ao Pai, para que Ele nos atenda e aprender a esperar no Pai. Para isso, Deus nos deu o seu Espírito para que nós possamos conhecê-lo. O homem não deve se estribar nos seus próprios entendimentos, na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade. Devemos ir a Deus na força de Deus. Devemos submeter a Deus. E como vamos nos submeter a Deus? Deixando-nos dirigir pelo Espírito de Deus. As Escrituras dizem que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós devemos prestar atenção a essa colocação. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Deus não diz que eles são dirigidos pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio esforço, ou pelas doutrinas e dogmas que ele recebe. Mas o Filho de Deus, é dirigido pelo Espírito de Deus. Foi para isso que Deus deu o seu Espírito, para que nós o possamos conhecer. Jesus disse, esse Espírito que eu vou pedir ao Pai, ele vos guiará em toda a verdade. Veja a colocação de Jesus Cristo para aqueles que anseiam conhecer a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Quem é que vai nos guiar? Os pastores, os sacerdotes? Não, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é a eloquência humana, não é a persuasão humana, a força da competência humana, mas é o Espírito de Deus. Felizmente que Deus tem um propósito para conosco. Ele quer encher nos últimos tempos a terra com o seu Espírito. Ele quer que toda a carne seja cheia com o seu Espírito. Essa é a proposta de Deus. E quando isto acontecer, um não mais ensinará o outro. O um não vai chamar o outro, oh pai, meu pai, porque você me ensinou. Porque agora quem vai ensinar é o Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus. Ele enviou o seu Espírito para que esse nos guiasse em toda a verdade. Jesus falou mais coisa do Espírito Santo. Ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. São as palavras de Jesus Cristo. Jesus ainda falou mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vos fazer lembrar todas as minhas palavras. Veja aquelas mensagens que Jesus Cristo recebeu do Pai que passou para os apóstolos. Seriam relembradas. E quem relembraria essas mensagens de Jesus Cristo para nós? O Espírito Santo.
Por isso temos que dar condição para que o Espírito Santo descruje o seu braço e possa nos orientar. Que condição seriam estas? Meditar nas Escrituras Sagradas, ler as Escrituras Sagradas, dar um tempo na presença de Deus, pois é na presença de Deus que nós vamos encontrar as nossas bênçãos. Mas quem deve dar o passo somos nós. Jesus deu prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais lhe vai ser acrescentado. Mas coloque em primeiro lugar essa prioridade. O reino de Deus. O reino de Deus. Para a gente conhecer o reino de Deus, nós temos que mexer com assuntos espirituais, pois o reino de Deus é espírito. Ele é espiritual. Jesus disse, você não vai ver aqui nem ali. Com os olhos da carne nós não veremos o reino de Deus aqui na terra, nem com os olhos e as luzes da lógica. Daí, temos necessidade do Espírito Santo para nos revelar, nos dar o conhecimento de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Esse é o caminho que Deus colocou. Ele colocou o Espírito Santo para nos iluminar, nos guiar em toda a verdade. Então é por esse caminho que os filhos de Deus se enderecerão, caminharão, esperarão no Senhor. Esperar no Senhor é esperar pela voz do Espírito Santo. E essa voz só vem quando ele toma de Jesus Cristo e entrega para nós. Agora ele só vai tomar de Jesus Cristo quando nós meditarmos nas palavras que estão nas Escrituras Sagradas. Ele vai tomar aquelas mensagens que Jesus Cristo passou e vai entregar no nosso coração. Nós podemos dizer que nesse momento nós temos uma visitação do Espírito Santo em nossa vida. É assim que os caminhos serão iluminados. É assim que no deserto se criará caminho. Deus abrirá caminhos para nós. Porque Ele é o provedor. Ele fala, olha para os passarinhos. Eles não estão estressados. Eles não trabalham, eles não fiam. Mas Deus cuida deles. Esse é o ensinamento que está nas Escrituras Sagradas. Deus cuida dos passarinhos. E se Ele cuida dos passarinhos, não vai cuidar de vós? Essa é uma mensagem. Que Deus é provedor. Que Deus é Pai. Mas Ele só pode atender quando o filho apresenta a Ele as suas necessidades, tendo uma plataforma. E essa plataforma é as Escrituras Sagradas. Pois o Espírito Santo só pode nos entregar o conhecimento de Deus quando nós apresentarmos para Ele a condição. E a condição para o Espírito Santo atuar é nós lermos e meditarmos nas Escrituras Sagradas, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais vai ser acrescentado. É bom saber que Deus nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos conhecê-lo. E isso está acesso a qualquer pessoa que praticar esses princípios. Temos que obedecer esses princípios.
Jesus disse, ele vai tomar do que é meu. Então ele vai tomar da minha palavra. Para você encontrar a resposta de Deus, o conhecimento de Deus, você tem que encontrá-lo dentro da palavra. É de lá que o Espírito Santo vai tirar direção para resolver e dar a solução aos nossos problemas. Temos que pôr isso em mente. Então hoje aprendemos mais uma coisa importante. Que Deus deu o seu Espírito para que possamos conhecer. E isso vai exigir humildade da nossa parte. Esperar ser guiado pelo Espírito Santo. E essa espera se dará quando meditarmos na palavra dele. Estaremos dando ocasião para que o Espírito Santo possa tomar de Jesus Cristo e entregar a nós. É uma boa nova, né? Deus deu o seu Espírito para que nós possamos conhecê-lo. Não é na nossa força, mas vamos conhecer a Deus através das revelações, dos ensinamentos do Espírito Santo. É uma boa nova, né?